Então, pessoal, vamos lá. Então, a aula de hoje nós vamos conversar sobre introduzir, né, Java Collections, tá? Coleção de dados em Java. Vamos só fazer uma revisão bem rápida aqui de como que está nossa modelagem de classes, né? Nós temos então aí a classe cliente, que é a superclasse para a classe pessoa física e pessoa jurídica. Então, a classe cliente, ela está assim no nosso código, né? Ela tem os três atributos código, senha, nome. E aí eu criei já aí um construtor para a classe cliente que recebe três parâmetros. E aí eu inicializo esses valores aí, tá? Do cliente. E aí nós temos a classe pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa física, então, tá aqui, né? Herdando a classe cliente. E aí tem um construtor que recebe esses parâmetros. Nós já conversamos, né, que quando nós precisamos fazer uma referência a, a superclasse, né, a classe mãe de uma classe, nós usamos a palavra super, tá? Então, quando eu chamo super, abro parênteses, eu estou chamando o construtor da superclasse pessoa física, que é o construtor da classe cliente. E a classe cliente tem esse construtor, recebendo esses três parâmetros, então vai ser chamado ela aqui, né, na primeira linha da classe pessoa física. E eu inicializo o atributo salário também. Tá? Pessoa jurídica do mesmo jeito, né? Que modo que a pessoa jurídica a gente está considerando que ela tem um porte, e aí eu estou inicializando também a pessoa jurídica. Pessoal, qualquer dúvida aí, alguma coisa, algum código que você não entende, que você não sabe o que faz, vocês podem me interromper que a gente discute sobre isso, tranquilo? Bom, as outras duas classes que nós também já implementamos aqui, as outras três, né? Classe conta, conta corrente e conta poupança. Então, nossa classe conta, ela está aqui, né? Tem os seus atributos. Eu já criei então aí o construtor para a classe conta recebendo um número, o cliente, então ela recebe um objeto da classe cliente, tá vendo? Nossa classe conta ela está trabalhando de forma orientada a objetos, ela não recebe um código do cliente. Você vai passar um código quando você for persistir no banco de dados, etc. Tá? Mas como a gente está trabalhando numa linguagem orientada a objetos, a gente vai passar aqui o objeto de cliente que possui uma conta, né? E também passa o saldo. Então esse construtor recebe esses atributos e inicializa aí, desculpa, recebe esses parâmetros, inicializa os seus atributos. Então conta corrente, né? Simplesmente chama o construtor da superclasse, tá? Dado que o conta corrente não tem nenhum atributo para ser inicializado. Conta poupança também chama o construtor da superclasse e inicializa o seu atributo de aniversário. Então, basicamente isso, algumas modificações que eu fiz aí para essa aula de hoje, tá? As demais modificações foram aqui na classe main, que é a classe nossa que tem o método main do nosso programa, e eu vou, antes de explicar o que foi feito nessa classe main aqui, eu vou explicar para vocês sobre um conjunto de dados, uma base de dados que eu criei para nós utilizarmos aqui no nosso estudo de caso. Eu criei 4 arquivos CSV simulando clientes e contas de um banco, tá? Então, eu tenho aqui o arquivo cliente pessoa física, cliente pessoa jurídica, contas corrente e contas poupança. Então, são 4 arquivos que tem os nossos dados aí. Vou abrir esses 4 arquivos para vocês verem o conteúdo deles. É uma questão bem hipotética, né? Um exemplo. Eu vou abrir aqui primeiro para vocês verem. É um arquivo CSV, acredito que vocês conheçam. É um padrão de integração de dados, né? De exportação de dados. Os dados estão separados aqui por uma vírgula, né? Então, a gente tem o código, tá? O nome do cliente, a senha e o salário desse cliente, pessoa física. E aí, né, a primeira linha
é o cabeçalho, né? E aí depois da segunda linha em diante, até a última linha do arquivo, vem os dados. Então eu tenho aqui o código 1, uma pessoa que tem o nome é Aline, tem a senha dela e tem o salário dela, tá? Então, eu criei um arquivo aí com 100.788 clientes, pessoa física aí. Foram gerados dados aleatórios, tranquilo? E temos esse arquivo aí como para a gente usar como exemplo. Os outros arquivos aqui eu já vou abrir aqui pela planilha eletrônica para ficar melhor de a gente visualizar. Também foi criada aí uma base de dados para pessoas jurídicas, tá? Então, o código aí segue também, são códigos exclusivos, né? E aí também tem a senha e a pessoa jurídica que tem o porte. Tá? Então, no total, nós temos aqui 1.156 pessoas jurídicas nessa nossa base de dados. E no total, esse código que eu coloquei ele sequencial, nós temos 101.942 clientes, seja pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Então, isso aqui é uma base de dados de exemplo, né? Foi gerado aí alguns nomes de empresas de alguma base de dados que eu peguei aí na internet. E vamos usar isso aí apenas para ilustrar esse nosso exemplo do sistema bancário. Bom, aí eu também criei algumas contas hipotéticas aqui. Esse arquivo aqui, contas correntes, teria as contas correntes dos clientes desse banco. Isso aqui é o número a primeira coluna é o número da conta, a segunda coluna é o código do cliente, tá bom? Então, tem o código do cliente e a última coluna é o saldo dessa conta, tá? Então, foram criadas aí 100 mil contas, tá? Contas correntes para a gente usar como exemplo. Então, tá nessa base de dados aqui. E o último arquivo, contas poupança, que é muito parecido com conta corrente. A única diferença é que tem essa coluna a mais aqui, que é o dia aniversário. Tá? Foram criados aí também de forma aleatória. E esse dia aniversário também foi criado 100 mil contas poupança. E aí foi criado um número único para cada conta poupança, tá? Bom, então assim, eu criei essa base de dados para a gente trabalhar com algum volume de dados razoável, para a gente não ficar no estudo de caso, trabalhando apenas com 2 objetos, etc. A gente vai ter aí, né, mais de 200 mil objetos para a gente poder manipular, poder trabalhar outras questões aí, principalmente em relação ao Java Collections, tá? Sobre coleção de dados. Pessoal, sobre esses arquivos, alguma dúvida sobre esses dados? Pegaram a ideia deles aí? Eu entendi, mas não queria. Fiquei curioso para saber como você fez isso, Ela. O quê? Essa base? Isso. Como você gerou esses números? Tá. Foi muito Esses simples. dados? Eu pesquisei na internet, tem um site, cara, tem uma base de dados de nomes. Eu acho que ele pegou os nomes. Eu não sei de onde é que ele pegou os nomes, mas ele tem uma base de dados. Como é que é? Chama Brasil.io. É esse site aqui, ó. Ele é uma base, uma iniciativa aí, eu acho que é meio que uma ONG, alguma coisa nesse sentido. Que a ideia, a proposta é fazer um repositório de dados públicos disponibilizados em formato acessível. Então eles têm alguns dados aqui. E eu achei esses dados de nome aqui, ó. Eles têm uma base de dados que tem o nome e o gênero daquele nome. Tem situação que você tem pessoas que tem um nome igual, mas é homem e outra é mulher. E aí eles mostram assim, e é com base no censo 2010, tá? Ele mostra, então ele pegou os nomes de todos os brasileiros aí, né, do censo 2010 e falou assim, ó, por exemplo, vou dar um exemplo de um nome aqui, quer ver? Darcy. Eu conheço um homem que chama Darcy e mulher que chama Darcy. Aí mostra, 99% dos Darcy são homens, 1% é mulher. E aí é interessante essa base. Então eu fiz pegando ali,
Aí eu peguei, tem que sócio de empresa, mas eu não peguei daqui não, dataset de empresas, eu peguei na internet, aí eu peguei um dataset de empresas que tem dívida com o governo, aí eu achei esses dados aqui de pessoa jurídica aqui, esses nomes aqui, por exemplo, esse primeiro aqui que aparece é a Aviação Aérea São Paulo, que é a antiga VASP, né, que já faliu, parece. Então, assim, é muita empresa que tinha dívida com o governo e tal, muitas já faliram. Eu peguei elas aí só para a gente usar como exemplo, os nomes dessas empresas. E assim, Denilson, só para matar essa curiosidade, aqui é um inteiro sequencial, o Excel você faz isso tranquilo. A senha é um aleatório na planilha eletrônica. Isso aqui eu criei aqueles códigos, né? Microempresa, pequena empresa, média empresa que nós definimos e o G para grande empresa. E só fui copiando e colando aqui, né? E aí ele já preencheu tudo aqui. Então eu fui usando aí o recurso aleatório do Excel. Aqui no caso da conta corrente, também eu gerei de forma aleatória, tá? Tipo assim, pode ter um cliente que tenha 10 contas, e aí pode ser que tenha um cliente que não tem nenhuma conta, tranquilo? Então esse código do cliente foi gerado de forma aleatória aqui na própria planilha eletrônica, o saldo também. Entendeu como é que eu fiz, Denilson? Sim, sim, bacana. Esse site aqui é interessante, ele tem muita coisa. Ele é uma iniciativa interessante. Eles têm dataset aí do coronavírus também. E tem essas bases de dados aí que vocês podem usar em alguns trabalhos que vocês precisarem. Né? Tem dados das eleições, gastos, deputados, etc. Bom, então, retornando aqui, nós temos esses dados, tá? Para a gente poder fazer o nosso estudo de caso. O que eu fiz aqui no método MEI? Eu criei 2 métodos para a gente começar a dar continuidade no nosso estudo de caso. Vou até fugir um pouco daquele nosso texto e coloquei aqui alguma coisa nova só para a gente poder trabalhar mais com esses dados e menos com aquelas regras que nós colocamos na especificação dos requisitos. Para essa aula de hoje a gente trabalhar mais com essa questão de manipulação dos dados, etc. Tem aí o método carregar dados e o método imprimir total depositado. Qual que é a ideia desse algoritmo por enquanto? É simplesmente carregar todos os dados de contas e de clientes e imprimir ele na tela aí, o resultado, o total depositado no banco, né? O total que tem nas contas correntes e nas contas poupança, tá? Então, o código faz isso. Aí agora eu vou mostrar passo a passo como é que ele faz. E só uma observação, pessoal, esse código aqui não é um código ideal, não. Eu criei uma versão inicial que pode ser melhorada e aí eu vou passar para vocês buscarem como melhorar esse código. Para a gente ilustrar isso aqui, eu vou executar ele aqui, tá? Antes de eu executar, eu só vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem aí carregar dados, aí tem carregar dados cliente de pessoa física, carregar dados cliente de pessoa jurídica, conta corrente, conta poupança. E aí ele está guardando nesses 2 array lists aqui, eu vou explicar melhor para vocês, clientes e contas. E depois eu vou chamar aqui imprimir total depositado. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar para executar e a gente já vai fazendo uma análise aqui. Bom, está executando aqui, ó. Aí ele começou, ele executou aqui, ó, carregando dados de cliente pessoa física, já encerrou a execução de dados de cliente pessoa física. Carregando dados de cliente pessoa jurídica e também já encerrou bem rápido. Dados de cliente pessoa jurídica já foram encerrados. Agora, carregar dados de conta corrente, está carregando até agora. Tá? Então, vocês já podem observar que tem um gargalo aí. Tá? Enquanto ele vai carregando, eu vou explicando o código para vocês. Pessoal, vocês conhecem a estrutura de dados aí do Java que chama... Vou deixar aqui.
essa parte aqui na tela, só para a gente acompanhar na hora que for terminar. Vocês conhecem a estrutura de dados ArrayList no Java? Já utilizaram? Tem conhecimento dela? Eu utilizei. Já? Então, vocês devem conhecer, né, o array, né, um vetor de dados no Java, que é a forma mais elementar como você armazena um conjunto de dados. Ó, agora ele terminou aqui, pessoal, dados de conta corrente carregados. Então ficou ali mais de 1 minuto carregando, né? Agora ele está carregando os dados de conta poupança, são mais 100 mil contas. Então deve gastar aí mais 1 minuto. Bom, então vocês também devem conhecer, né, o uso do array no Java, que é a forma mais elementar de você armazenar um conjunto de dados no Java, tá? O array. O famoso vetor, que vocês já conhecem desde o C, etc. Né? Tem algumas limitações nisso, né, pessoal? Você usar um array ou um vetor. Você tem um conjunto, vamos falar assim, não é dinâmico, né? Você tem que ter um tamanho pré-definido dessa coleção de dados, quando você usa um vetor simples, né? Então, o Java traz na sua biblioteca de coleção uma classe chamada ArrayList. Qual que é a ideia? É você ter um array dinâmico, um vetor dinâmico, em que você possa ir adicionando a quantidade de elementos nesse array, tá? Sem ter a necessidade de saber quanto que você vai poder colocar no máximo. Você vai colocando a partir da demanda. Ó, agora terminou de executar, pessoal. Dados de conta poupança carregados. E o total depositado aqui no banco, ó, não está formatado aqui, mas imprimiu, ó. 1.000. Aqui vai ser o quê? Milhão. E aqui, bilhão. Então tem 9 bilhões, 998 milhões, 167.617 reais nesse banco. É o total que tem depositado em todas as contas. Então a gente viu aí que demorou, olha aqui o tempo para ele executar, demorou 2 minutos e 49 segundos. Não são muitos dados, você vê que são classes pequenas e são 200 mil contas, mais umas 130 mil, se não me engano, clientes. Então, assim, a gente tem um problema aqui de desempenho nesse código. E é o que eu vou deixar para vocês no final analisarem, verem como melhorar isso, tá? Então, só para fechar aqui essa questão da execução do código, vocês viram que o código é bem simples. Ele carregou os dados e mostrou o total que tem depositado no banco. É muito simples, é isso. Eu vou mostrar agora como que eu fiz e aí para vocês entenderem. Eu usei um ArrayList, tá, pessoal? Então, como eu estava explicando para vocês, o ArrayList é uma estrutura de dados da biblioteca de coleção de dados do Java, tá? A proposta dele é funcionar como um vetor simples, só que de forma dinâmica, tá? Então, você consegue acessar as posições desse conjunto de dados e você não está limitado a uma quantidade de elementos previamente definido. Então, a vantagem dele é isso. Para esse nosso exemplo aqui, eu poderia usar um array simples, tá? Porque, de certa forma, eu estou carregando uns dados já pré-definidos. Entretanto, eventualmente, a gente poderia criar um novo cliente, uma nova conta. O sistema não faz isso ainda, né? Mas um sistema desse tipo provavelmente precisaria, né, ter esses dados dessa forma, né, de forma dinâmica. Então, estamos usando uma estrutura de dados dinâmica. Então, a ArrayList, então eu uso aqui, né, estou declarando aqui um atributo estático, tá? Por que eu estou criando esses atributos estáticos? Eu estou usando aqui no método main, pessoal. O método main ele é estático, para a gente poder executar. Então, se eu for usar tudo que é chamado dentro do main, tem que ser estático.
E esses dados estão sendo carregados nesses métodos aqui. E esses métodos também obrigatoriamente tem que ser estático, porque está sendo chamado a partir de um outro método estático. Só para ilustrar aqui, pessoal, vou demonstrar aqui para vocês. Ó, se eu retiro isso aqui, vai acusar um erro aqui. Ó. NetBeans está acusando um erro. Está falando, método não estático carregar dados não pode ser referenciado em um contexto estático. Então, assim, pelo fato do main ser estático, para eu poder chamar este método aqui, eu preciso que ele também seja estático. Qual que é a ideia do estático no Java? Eu não estou falando que isso aqui vai pertencer ao objeto, mas pertence à classe. Então, o conceito do estático é esse. Então, para esse meu código funcional, eu tive que colocar esses métodos como estático. Tá? O estático no Java é meio que uma violação da orientação a objetos. Quando você usa estático, você fala, ó, esse pedaço aqui não é orientado a objetos, isso aqui é meio que procedural. Tá? Então, assim, aqui é meio que uma exceção. O método main é meio que uma exceção dentro de um código Java. Né? Um código Java a gente vai tentar implementar ele de forma orientada a objetos. Quando eu opto pelo estático, ou eu sou obrigado a usar o estático, eu meio que estou fazendo algo por fora da orientação a objetos. Então, assim, acaba que o que não vai ser orientado a objetos nesse nosso estudo de caso é basicamente a classe main. O resto a gente vai trabalhar de forma orientada a objetos. Então, da mesma forma como para eu poder acessar esse método carregar dados, eu tive que colocar aqui que é estático. Esse nosso atributo clientes, tá? Então, tem aqui, ó, clientes. Se eu ponho que clientes não é estático, vai dar o mesmo problema. Olha só. Tá dando um erro aqui, ó. Clientes. Tá falando que o cliente ele não é estático, isso aqui é um contexto estático. Então, vocês têm que prestar atenção nisso, tá? Se você está no contexto estático, você somente pode acessar elementos estáticos. Tá, mas o que nos interessa aqui é isso aqui. Eu estou declarando uma array list, então vou ter um vetor dinâmico ou uma lista dinâmica, né? Que vai armazenar objetos do tipo cliente. Então, quando a gente usa o menor e o maior, é para esse sentido. Eu estou dando um nome para referência para essa array list de clientes. E aqui eu estou instanciando ele. Tá? Então, para eu instanciar, basicamente eu ponho a array list, abro o menor e o maior. O nome disso aqui no Java, pessoal, é generics, tá? Vocês podem depois estudar mais sobre isso. Que eu poderia criar uma array list que armazena qualquer coisa, só que isso não é interessante. É melhor eu especificar para ele o que ele vai armazenar. Então, isso aqui a gente chama de generics no Java. Vocês podem estudar mais sobre isso lá no livro do Deitel. Então, olha só, eu criei dois atributos aqui, né? Não necessariamente dois atributos, mas vamos falar que eu criei duas coleções de dados, uma para armazenar os dados de cliente e outra para armazenar os dados de conta. Tranquilo? Então, a função dessas duas estruturas, dessas duas coleções aí, é armazenar os dados de cliente e conta. Beleza? E aí, eu chamo no método main carregar dados. E eu separei carregar dados cliente, pessoa física, conta poupança, etc. Vamos ver aqui a pessoa física. O que está sendo feito aqui? Mostra uma mensagem, né, que está carregando os dados. Aí aqui eu estou definindo o arquivo que eu vou abrir. Eu criei essa pasta dados aqui, pessoal, lá na raiz do projeto, tá? Então tem essa pasta dados e eu coloquei os 4 arquivos aqui. Então, qual arquivo que eu vou abrir? Vou abrir o arquivo que está na pasta dados e o nome do arquivo é esse. Okay? Aí eu uso algumas classes aí, pessoal, para a gente poder manipular arquivo no Java. Uma dessas classes é a BufferReader, tá? Aqui eu estou definindo um separador, né? O arquivo CSV é separado por vírgula, então estou informando que o separador é uma vírgula. E aí a gente tem essa outra classe no Java aqui para auxiliar a leitura desse arquivo, que é o FileReader, tá? Então eu passo o caminho do arquivo, que é aquela variável arquivo, e
estou instanciando esse file reader aqui. Ele vai auxiliar para a gente manipular esse arquivo. E é aqui que eu faço a leitura de um arquivo no Java, pessoal. Eu instancio o objeto por buffer reader, tá? Passando o file reader. E esse buffer reader, ele meio que, vamos falar assim, ele que lê o arquivo, né? Essa classe que de fato lê o arquivo, né? No Java. E aí, ele é muito simples. Eu tenho então um buffer reader que está, né, referenciando que abriu um determinado arquivo aí no Java. E para eu ler uma linha desse arquivo, eu chamo o método readLine. Aí aqui, pessoal, eu criei a variável linha, que é para ler uma linha, para armazenar uma linha lida no arquivo, tá? Eu escrevi aqui nesse comentário, ó. Lê e ignora a primeira linha com o cabeçalho das colunas. Como nós vimos aqui no arquivo, a primeira linha não nos interessa, né? Ela tem apenas o cabeçalho. Então eu estou lendo essa linha e não faço mais nada com ela. O que me interessa está aqui nesse while aqui. Eu estou fazendo um while e nesse while, no próprio corpo do while aqui, eu leio novamente a linha, tá? E armazeno a variável linha. Isso aqui vai retornar, esse readLine vai retornar um string, tá? Quando o arquivo acaba, ele retorna null. Por isso que eu fiz esse while enquanto for diferente de null. Tranquilo? Então, esse while vai me permitir, então, ler o arquivo inteiro, linha por linha. E aí eu faço um linha.split. Essa função split é da classe string, né? Tá fazendo um split pelo separador, vírgula, tá? E esse método split da classe string me retorna um vetor de strings, correto? E nessas próximas linhas eu basicamente estou pegando o seguinte, ó, na primeira coluna eu tenho o código do cliente, pessoa física. Na coluna 1, que é a segunda coluna, eu tenho o nome. Aí depois eu tenho a senha, né? Tudo string. Aí tem a seguinte situação. O salário, ele não é string, ele é um double. Eu preciso converter a string para double, né? Nesse caso. Bom, aí eu usei essa classe aqui. Double.parseDouble, passando o valor que está na coluna 3. Tá? Bom, de onde é que veio esse double? Tá? Vocês conhecem as classes wrappers no Java? Já ouviram falar? Já utilizaram? Sim. Então vamos só revisar isso aqui. Como vocês sabem, pessoal, o Java é uma linguagem orientada a objetos, mas nem tudo é objeto no Java. O Java traz alguns dados primitivos, que não são objetos, são os dados elementares, como os números inteiros, os pontos flutuantes, e caractere e boolean. Então, a gente tem os tipos primitivos byte, short, int, long no Java. A gente tem aí os pontos flutuantes float e double. Tem o boolean e o char. Esses aqui são os tipos primitivos. Para auxiliar esse processo, né, de manipulação de dados no Java mesmo, você fazer uma conversão, tem outras utilidades, mas vamos considerar por enquanto isso, né, fazer uma conversão de dados ou alguma questão utilitária desses tipos primitivos. O Java traz uma biblioteca chamada, um conjunto de classes chamada classes wrappers, tá? Wrapper, se a gente traduzir do inglês, é meio que um embrulho, sabe? Alguma coisa que vem embutida. Então, a gente tem uma classe wrapper para cada tipo primitivo. Então, para a classe byte, eu tenho a classe, para o tipo byte, nós temos a classe byte com B maiúsculo, tá vendo? A única diferença vai ser isso. Então,
Para o tipo short, nós temos a classe short. Para o tipo int, nós temos a classe integer. Para o tipo long, nós temos a classe long. Para o tipo float, nós temos a classe float. Para o tipo double, nós temos a classe double. Para o tipo boolean, classe boolean. E para o tipo char, nós temos a classe character. Então, são classes utilitárias que vai servir muito nesse processo de conversão de dados, tá? Então, eu estou usando isso aqui para isso. E vocês vão usar muito isso quando vocês forem desenvolver um sistema, precisar fazer uma conversão, vocês têm que lembrar o quê? Classes wrappers. Beleza? Então, aqui eu estou convertendo um string para um double. Basicamente é isso, pessoal. Lembrando, né? Quando a gente lê um arquivo, a gente lê uma string. Então, eu tenho um vetor de strings que representa cada coluna daquele meu arquivo CSV. Então, por isso que eu tenho que fazer essa conversão para double aí por meio da classe wrapper. Então, eu tenho todos esses atributos. Eu estou instanciando o objeto de pessoa física. E aí, eu simplesmente chego aí nesse meu array list de clientes e adiciono ela aqui. Beleza? Aí você pode falar assim, professor, mas como é que você vai dar certo? Você tem pessoa física, mas esse array list é de cliente. Como é que você está adicionando uma pessoa física em uma array list que é para armazenar dados de cliente? Aí que vem a ideia do polimorfismo, da herança no Java, né? Uma pessoa física é um cliente. Então, pelo fato da pessoa física ser um cliente, ou seja, ela herda de cliente, eu posso colocar um objeto de pessoa física em um array list que foi declarado como sendo de cliente. Eu criei apenas, eu poderia ter criado, né, pessoal? Não estaria errado, não. Eu poderia ter criado um array list para pessoa física e outro para pessoa jurídica. Seria uma opção aí de programação. Eu preferi generalizar. Eu não preciso armazenar separado, posso armazenar junto, tá? O que me interessa saber é que eu tenho uma base de dados de cliente aqui. Então, uma coleção de dados de cliente. Eventualmente, alguém pode achar interessante separar, etc. Tá? Então, assim, eu só posso, então, adicionar isso aqui por causa disso. Tranquilo? Isso aí, por isso que a gente pode fazer isso. Alguma dúvida sobre esse método aqui para ler os dados, pessoal? Ou tá tranquilo? Por enquanto deu para entender. Os outros métodos fazem a mesma coisa. Aqui, ó, carregar pessoa jurídica é a mesma coisa, tá? A única diferença vai ser aqui, né? A pessoa jurídica, ao invés de ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica. Tem a diferença, a outra diferença é que ao invés de você pegar o salário, você pega você pega o porte da empresa, né? Então, na coluna 3, então eu tenho aqui, ó, a coluna 3, aí aqui é um pouco diferente, aqui você não vai usar o null wrapper. Aqui você tem a coluna 3 que retorna um string, né? A coluna na posição 3 retorna uma string. E aí o que você faz? Você faz um toCharArray. Esse método toCharArray é um método da classe string. Ele vai te retornar um array de char. Aí você vai pegar qual elemento? O que está na posição 0, ou seja, o primeiro elemento desse array. Bom, e aí você pode instanciar a pessoa jurídica adicional. Agora, pessoal, a gente viu aqui, na hora que a gente executou esse programa, que foi rápido até aqui, né? Carregar dados cliente pessoa jurídica. Até aqui foi rápido. Quando chegou nesse método, carregar dados conta corrente, ficou lento o programa. Vamos dar uma olhadinha nesse método, como que está feito. Mesma coisa, né, pessoal? A gente vai ler o arquivo, vai carregar ele aí, né? Mesma coisa. Né? Tô lendo a linha, tô ignorando a primeira linha e eu tô fazendo aquele mesmo while. E aqui eu tô criando a conta corrente. Só que para eu criar uma conta corrente, eu preciso ter o cliente, tá? Só que na hora que eu recupero do arquivo, eu recupero o código do cliente, tá? Aqui no arquivo não tem o objeto de cliente aqui na conta corrente. Eu tenho aqui o que? Eu tenho o
código do cliente. Ó. Isso é, esse primeiro cliente, o código, essa primeira conta corrente, o código do cliente é 96.696. 96.696 é o código do cliente, não é o objeto cliente, tá? Então, o que eu tive que fazer aqui no código? Eu peguei esse código cliente e criei um método aqui, recuperar cliente, tá? Então, esse código recuperar cliente, ele recebe esse código cliente como parâmetro e percorre a coleção de clientes, né, o meu array list de clientes que está aqui, né, pertence aí à classe main, percorre ele todo, ou até ele encontrar o cliente que tem o código igual ao código do cliente que eu estou procurando. Tá vendo aqui? E aí ele retorna o cliente. Se ele não achar esse cliente, vai retornar null no final. Tá? Bom, é isso que ele faz. Então, esse método aqui, recuperar cliente, ele vai retornar um cliente aqui para o nosso método carregar dados conta corrente. E aí, o que eu faço? Sabendo que é o meu cliente que tem aquele código, eu posso criar a conta corrente e aí depois eu adiciono essa conta corrente no array list de contas. Tranquilo? Então, o código faz isso. Tá? Para a conta poupança vai ser muito semelhante igual da conta corrente. Tá? Acho que vocês não vão ter dúvida de entender. E no final das contas, depois de carregar todos esses dados, nós vimos aí que a conta corrente, carregar os dados de conta corrente e conta poupança, tem uma sobrecarga, tem algo que deixa ele lento. Isso é o que eu vou deixar para vocês analisarem. E imprimir total depositado. Tá? O que esse método aqui faz? Eu criei uma variável total, do tipo double, e vou somar o saldo de todas as contas. Independente se é conta poupança ou é conta corrente, eu não preciso saber aqui. Então, eu estou fazendo uma generalização. Eu tenho uma lista de contas que tem conta corrente e conta poupança. Eu tenho que pegar o saldo delas, independente se é conta corrente ou conta poupança. O que eu estou fazendo? Eu estou incrementando aqui, né? Estou somando ao valor nessa variável total, né? Então, estou fazendo isso aqui. E aí, no final, eu imprimo o total depositado, corresponde a essa variável aqui, que aqui na nossa base de dados deu esse valor aqui de 9 bilhões e cacetada. Bom, o código ele faz isso, muito simples, tá? Vocês têm alguma ideia, analisando esse código aí, o que está fazendo essa implementação ficar, de certa forma, demorada para poder carregar esses dados? Vocês têm alguma ideia? A Aline recuperar clientes está fazendo uma pesquisa sequencial, né? Isso. Então, voltando lá em estrutura de dados 2, hein, pessoal? Poderia fazer uma pesquisa binária, por exemplo? Ela está fazendo o Lucas falou certinho, está fazendo uma pesquisa sequencial. Isso está tornando ele lento, né? Para cada conta, ele tem que fazer uma pesquisa sequencial, Então, o para cá de vocês é esse. O Lucas deu a ideia, fazer uma pesquisa binária, né? Nós estudamos lá em estrutura de dados vários algoritmos de pesquisa. Só que eu passo mais uma coisa para vocês verificarem. O princípio é esse, Lucas. Buscar uma forma mais eficiente. E não precisa preocupar em reinventar a roda, em voltar lá na disciplina. A disciplina de estrutura de dados 2 serve como fundamento. Mas vocês não vão precisar implementar nenhum algoritmo daqueles. O Java já tem eles implementados. Então, vocês vão pesquisar sobre Java Collections. Vocês vão pesquisar sobre quais estruturas de dados o Java possui nessa biblioteca aí, Java Collections, tá? Então, vocês podem pesquisar sobre Java Collections. Tem um capítulo no livro do Eitel só sobre o Java Collections, fala sobre as diferentes coleções do Java, que já tem praticamente todos aqueles algoritmos que nós conhecemos implementados. Vocês vão tentar achar
qual que é a melhor estrutura de dados utilizar para esse nosso problema. Qual a melhor estrutura de dados utilizar aí para a gente armazenar clientes e contas e fazer isso ser mais eficiente? Qual estrutura de dados vai me dar o melhor resultado aí para pesquisa, tá? Então, assim, recapitular os conceitos de estrutura de dados 2, sobre pesquisa, principalmente, né? E conhecer o que o Java já tem implementado para isso. Então, eu já falo com vocês, não precisa reinventar a roda, não precisa reimplementar aqueles algoritmos no Java. Vocês precisam conhecer a biblioteca Java Collections, tá? Então fica aí como para casa para vocês pesquisarem sobre isso e trazer para quinta-feira. E aí vocês tentam resolver no computador de vocês. Não suba para o Git ainda, porque cada um faz o que achar que é mais adequado, e aí quinta-feira a gente discute sobre as diferentes soluções que eu acredito que vocês vão encontrar. Beleza? Alguma dúvida sobre essa atividade? Não, Tranquilo? tranquilo. Então é isso, pegar, estudar aquilo ali, estudar quais são as coleções que o Java tem disponível no Java Collections, tá? Só para clarear aqui vocês, deixa eu só jogar aqui, quer ver? Deixa eu pegar uma imagem só para vocês ficarem mais norteados na hora que vocês forem ler. Tá. Isso aqui resume aí o Java Collections. Então, esse framework Java Collection, ele traz aí o conceito de coleções, né? List, nós estamos usando ali uma array list. Uma array list, ele herda aqui da interface, ele implementa a interface list, tá? Existem outras interfaces que pertencem ao Java Collections, que são úteis, tá? Como, por exemplo, o map, tá? E outras aí. E aí vocês pegarem e estudarem sobre o framework Java Collections, tá? Então, vocês conhecendo essas possibilidades de como organizar os dados no Java, vocês vão saber utilizar a melhor estrutura de dados para esse problema que nós temos atualmente, tá? Que é ali, no caso, recuperar os dados de forma eficiente. É isso, pessoal. Então a gente vê aí quinta-feira o que vocês conseguiram fazer, beleza? Beleza. Então tá ótimo, pessoal. Valeu. Encerrando por aqui hoje. Valeu. Até quinta-feira.